Bem, pessoal, iniciando aqui a equação de segundo grau completa, ainda também sobre a aula de ontem, que bastante aluno não conseguiu conectar. Iniciando aqui, a gente vai iniciar primeiramente com a definição. Ok? Toda a equação de segundo grau ela é igualada a zero, ok? E ela tem as seguintes propriedades. A gente diz o seguinte, ó. A, B e C são os coeficientes da equação. Então, esses coeficientes, eles são variáveis. Igualmente a equação do primeiro grau, elas são variáveis. Onde também x e o outro x também são variáveis. São valores determinados pela equação, pela situação presente, ok? Então, para ser uma equação do segundo grau do tipo completa, todos esses valores A, B e C, eles têm que ser diferentes de zero. Se um desses três valores for igual a zero, então será uma equação do segundo grau incompleta, ok? Aí pode variar do tipo B igual a zero, do tipo C igual a zero e do tipo B e C igual a zero, que em outro vídeo eu vou falar sobre. Então, ó, muita gente tem muita dificuldade em determinar quem é A, quem é B e quem é C. E esse é o primeiro passo para a resolução de uma equação de segundo grau completa. Determinar primeiro quem é A, quem é B e quem é C. Essa é a maior dificuldade na maioria dos alunos. Basta lembrar o seguinte, que A, o coeficiente A, é sempre quem está com x ao quadrado. Então, ó, o A ele sempre está acompanhado de x ao quadrado. O B é quem está acompanhado de x. Então, ele está sempre juntinho com x. E o C é o cara que anda sozinho. Sabe? Você sempre conhece um colega que gosta de andar sozinho, ficar um pouco mais sozinho, né? Pronto, é esse cara. Então, sempre o A vai estar com x ao quadrado, o B vai estar com x e o C vai estar sozinho em toda equação. Ah, professor, mas veio só x, então tem um oculto aqui. Por exemplo, ó, como eu vou mostrar a vocês aqui no primeiro exemplo. No exemplo 1, eu peguei aqui x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Ó, nessa equação completa aqui, a gente tem o valor de x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Onde o meu primeiro passo é determinar quem é A, quem é B e quem é C. Antes de tudo, eu tenho que determinar quem é quem. Ah, professor, mas não tem ninguém com x ao quadrado. Tem. Tem um oculto aqui que você pode não estar lembrado dele, ó. E um aqui também. Todo valor multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, sim, tem um valor, um oculto aí. Junto com o x ao quadrado e junto com o x. Se não tem nenhum valor aqui, então significa que esse x, esse cara aqui, é positivo. Logo, esse 1 também é positivo. Então, o valor de A é 1. E o B é quem está com Sol com x. O A é com x ao quadrado. O B é quem está com x. Então, ó, se esse x está negativo, logo 1 também está negativo. Então, fica menos 1. Beleza? Então, o valor de B é menos 1. E o C é o cara que está sozinho. Ó. Esse menos pertence ao 12, não a esse x. Então, o C é menos 12. Já determinei quem é A, B e C na minha questão, beleza? Então sempre lembra, a questão não vai lhe dizer quem é A, quem é B e quem é C. Basta você relembrar sempre que o A é acompanhado de x ao quadrado, que o B é só com x e o C é o cara que anda sozinho, beleza? Sempre vai ser essa mesma ordem. Às vezes pode vir desse x ao quadrado, tá lá no final, depois do C, dele tá aqui no meio, o B tá no começo. Isso aí pode variar, não tem problema. O importante é você lembrar quem é A, quem é B e quem é C. Beleza? C anda sozinho, B anda só com x e o C anda com x ao quadrado.
Se não tem nenhum valor, então significa que esse valor aí, esse coeficiente é 1. Aí lembra, olha, observa se ele é positivo ou negativo, só. Beleza? Então, como vocês já sabem, uma equação de segundo grau completa, o método de resolução mais simplificado é a fórmula de Bhaskara, que diz o seguinte, que x, a raiz, é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Um aluno nosso perguntou ontem, professor, o que é delta? Delta é uma letra grega que é utilizada para calcular distâncias. E como você, professor, mas não tem nenhuma distância aqui. Tem uma equação de segundo grau, ela também é chamada de função quadrática. O que seria essa função quadrática? Funções de grau 2 de dificuldade, que também pode ser representado num plano cartesiano, por meio de parábolas, semirretas e assim sucessivamente. Ok? Então, vai ser muito utilizado isso no ensino médio. E esse delta serve justamente para o cálculo de distâncias nesse plano cartesiano, de um ponto a outro determinado ponto. Então, carinha pegou e deixou essa fórmula já no jeito, uma receita, para a gente só jogar os ingredientes de acordo com cada situação e fazer a mistura para sair o resultado. Então, o nosso delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, para calcular o delta, utiliza-se essa fórmula também. Então, já veio moído, já no jeitinho de você só colocar os valores. Então, agora só basta substituir. X é igual a menos B, lembrando, ó, tem o menos da fórmula e tem o menos do valor. Então, fica menos, parêntese, menos 1, o menos da fórmula com menos do valor, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Para continuar aqui, eu preciso encontrar logo o delta. Então, eu sigo aqui, ó, e eu sei que b ao quadrado, b, ó, menos 1, ao quadrado, menos 4, vezes A é 1, vezes C, menos 12. Então, priorizo potências e multiplicações. Menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. E agora eu vou multiplicar o restante. Professor, não posso logo subtrair, não? Não, tem que multiplicar logo. Menos 4 vezes 1, menos 4 novamente, vezes menos 12. Então, ó, 1, menos com menos, mais 4 vezes 12, 48. E agora é só somar, resulta em 49. Então, o meu delta é 49. Para essa equação, o meu delta é 49. Repito aqui, ó, menos com menos, mais, então fica um positivo. Mais ou menos. Professor, posso botar logo direto? Eu sei qual é a raiz de delta. Pode, delta não é 49? Qual é a raiz de 49? Não é 7? Pronto. Então eu já vou colocar logo 7 direto, ó. Gosto muito de fazer isso. Adiantar logo o processo. 2 vezes 1, 2. Pronto. Então, para toda equação de segundo grau completa, a fórmula de Bhaskara sempre vai te dar duas raízes, que é a partir de agora onde a gente vai para o x1. x1 é 1, é por isso que a gente tem aqui mais ou menos, então para a x1 eu vou utilizar mais, ou menos, pode começar com menos também, não tem problema, 7, 2. E para o meu x2 eu vou utilizar justamente o outro sinal, agora com menos, mesmos valores, só que com menos, sobre 2, beleza? Então, x1 mais, x2 menos, pode contrariar também, não tem problema. E agora é só equacionar, 1 com 7, 8, 8 dividido para 2, 8 dividido para 2, 4. Já encontrei a minha primeira raiz. E o meu x2, eu tenho 1 menos 7, lembrando que aqui, ó, é 1 menos 7, esse 1 está positivo. Então, pelo jogo de sinais, a gente faz o seguinte, ó. Mais com menos dá menos. Então, agora a ordem disso aqui não importa mais. Eu posso botar o 7 primeiro. Resulta em 6. Então, eu jogo nessa resposta o valor
o sinal do valor maior. 7 é maior do que 1, então o resultado fica menos. Sempre nesse jogo de sinal, você coloca o resultado, o sinal do número maior. Então, mais com menos, menos. Após trocar a ordem, para facilitar, 7 menos 1, 6, e joga o sinal do maior, menos. Então, aqui resultou menos 6 sobre 2 agora. 6 dividido para 2, 3, né? E eu tenho menos de cima com mais de baixo. Não esquece o jogo de sinais, ó. Um é negativo, o outro está positivo. Aqui tá os dois positivos, não mexe com o sinal. Então, aqui eu tenho menos com mais, menos. Então, esse 3 é negativo. Então, para essa equação, as duas raízes que eu vou ter é 4 e menos 3. Então, para essa equação, uma desses dois valores vai satisfazer essa equação, ok? Para essa equação, eu posso utilizar tanto 4 como menos 3 e uma das duas vai dar certo. Ou 4 ou 3, ok? Pronto para o segundo exercício, segundo exemplo. Eu tenho aqui agora um pouquinho diferente. X ao quadrado mais 10x mais 24 igual a zero. Aconselho que você mais uma vez aí coloque em pausa. Tenta resolver primeiramente. Tenta fazer. Dá uma pausa no vídeo. Olha o exemplo anterior. Tá no jeito aí, ó. Bota em pausa. Tenta resolver. Tenta acertar. E vamos lá agora. Primeiro passo, novamente, eu vou determinar quem é A, quem é B e quem é C. O A quem é? É sempre estar andando com x ao quadrado. Ah, professor, não tem ninguém. Então tem um oculto. Está positivo ou negativo? Não tem sinal, então é positivo. O A fica positivo também. O meu B, o B é quem está sempre andando só com x. No caso, é o 10, ó. 10 está andando com x, ó. Então, 10 é o meu B. E o C é o valor que está sozinho, ó, 24. 24 também está positivo. Nesse caso, todos os coeficientes são positivos. Então agora eu posso partir para a fórmula. Professor, se eu quiser fazer logo o delta, pode, não tem problema. Pode fazer sem problema nenhum. Pode começar logo pelo delta, justamente para quando você for para a fórmula de Bhaskara, você já está com o delta na mão e já poder adiantar muita coisa. Ó. Delta é igual b ao quadrado. Professor, posso fazer direto? Pode, ó. 10. Eu já sei que é 10 aqui, não tem jogo de sinal, melhor ainda. 10 vezes 10, 100. Boto logo direto, ó. Menos, agora não esquece. Prioridade, multiplicação. Só subtrai no final. 4 vezes A, que é 1. Dá menos 4 novamente. Menos 4 vezes 24. Já dá para fazer logo direto. Que dá 96. Menos do 4 com mais do 24 dá menos. Menos com mais, menos. E agora é só subtrair. 100 menos 94 dá 4. Já tenho o meu delta. Então agora eu já posso ir tranquilo para a fórmula de Bhaskara. Já tenho o delta. A fórmula de Bhaskara diz que menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Pode decorar a fórmula que você vai utilizar isso muito no ensino médio. X é igual a menos b, ó, 10. O 10 está positivo, mas tem o menos da fórmula. Então, menos com mais dá menos, dá 10. Mais ou menos. Professor, eu posso fazer direto? Pode. Raiz de delta, não é 4? Qual é a raiz de 4? É 2. Sobre 2 vezes a. A não é 1? 2 vezes 1 é 2. Todo valor multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, agora eu já posso ir para o meu x1. Eu sei que o meu x1 eu vou ter que usar o mais ou menos. Então, tanto faz, a ordem não importa, pode começar por mais ou com menos, não muda os valores, tá? Mais 2 sobre 2. Então, meu x1, dá para fazer direto. Mesma historinha lá, ó, jogo de sinais, menos com mais, dá menos, então eu faço menos. 10 menos 2, 8. E coloco o sinal do maior, que no caso é menos. 10 é maior do que 2, então 10 está negativo, boto menos. Sobre 2. Logo, o meu x1 vai ser 4 dividido para 2, 8 dividido para 2, perdão, 4. Menos com mais, menos. O meu x1 é menos 4. Ah, e o meu x2? O meu x2
vai ser aqui, mesmos valores, menos 10, só que agora se eu usei mais na estante, agora eu utilizo menos. Menos 2 sobre 2. Logo, o meu x2 vai ser menos com menos. Mais, então eu somo 10 com 2, 12. E repito o sinal, né? Já que os dois são menos. E o 2 embaixo. O meu x2 vai ser 12 dividido para 2, 6. Menos com mais, menos. Então, para essa equação, as raízes são menos 4 e menos 6. Para uma das duas, vai satisfazer essa equação quando eu colocar ela num plano cartesiano, ok? A equação do segundo grau é basicamente isso. Não é difícil, basta você saber utilizar bastante o jogo de sinal. Cuidado, que esse é um dos maiores erros de todo aluno na hora da resolução. Ele sabe a fórmula, conhece, sabe trabalhar com ela, mas descuida um pouquinho e troca o sinal. Um erro de sinal aí pode atrapalhar bastante, ok? Então, cuidado com o jogo de sinais. Dá uma relembrada nisso. Prioriza sempre a multiplicação, principalmente na fórmula de delta. A prioridade é sempre a potência e a multiplicação, só subtrai lá no final, ok? E a equação do segundo grau é basicamente apenas isso.